A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia para você que está vendo esse programa às 9 da manhã no domingo. Aqui estamos, Dominical Cast no ar mais uma vez, para trazer para a sua vida um momento de reflexão, um momento de esperança, a palavra de Cristo. Amém? Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, se faz um ano que foi publicado, um mês, não importa. Esse foi o momento que Cristo escolheu para que você recebesse essa palavra. E quem está trazendo hoje, sendo vaso de bênção, boca de Deus para você, para mim, é nada mais, nada menos que o pastor Nildo Almeida, o qual tive o prazer, a satisfação de conhecer, né? Pastor Nildo Almeida tem 44 anos, ele é da Baixada Santista, lá de São Paulo. Na verdade, foi adotado pela Baixada Santista, mas é mais um baiano que senta nessa cadeira, né? Tivemos o nosso irmão Edno dos Santos, esteve conosco aqui, acompanhe lá o nosso episódio. Também o pastor Jadson Salles. Aproveitando, pastor Jadson Salles estava devendo, mas mandou aqui a sua lembrança, já está na nossa bancada, né? Ele me disse que essa Torre Eiffel, essa lembrança ali de Paris, quando ele esteve ali em Paris, foi um momento muito legal. Ele disse que teve uma boa lembrança daquele lugar, que ele estava tirando férias, né? E estava ali numa viagem de amor com a sua esposa Juliette. Amém? Está aqui representado. Pastor Nildo Santos, como eu disse, ele é pastor e fundador da Igreja Assembleia de Deus Templo da Graça, aqui em Lourosa, Portugal. Amém? Vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer desse programa, né? Ele está há 6 anos aqui em Portugal e é convertido, iniciou, né, a sua conversão, foi chamado por Cristo há 11 anos, com 33 anos de idade, inclusive a idade que eu estou, não parece, mas e também a idade de Cristo, né? Ele foi chamado, foi convertido ao Evangelho de Jesus. Amém? Pastor Nildo Santos, fique à vontade para dar um bom dia para esse povo lindo aí. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Bom dia a todos que estáis ao Brasil e uma boa noite quem estáis aqui em Portugal. E aonde qual esse vídeo será chegar e que vai alcançar almas e pessoas. Que Deus possa abençoá-los. E para nós é uma honra partilhar da grandeza de Deus, o testemunho de Deus fez nossas vidas, eu creio que vai fazer na sua vida também. Aleluia! Vou deixar aqui o convite já para você que caiu de alguma forma de paraquedas nesse vídeo ou foi indicado por algum amigo, algum irmão. Saiba de uma coisa, essa pessoa gosta muito de você, viu? Para ela te entregar essa palavra nessa manhã. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse Deus, esse Cristo maravilhoso que nós vamos falar aqui, já deixa o convite, né? A Igreja Missão Ômega Church aqui em Portugal, Ministério Missão Ômega, fica bem aqui pertinho, em Vila Nova de Gaia, próximo à Avenida da República, tá bem? Rua de Moçambique 147, em frente ao auditório de Gaia. E se você também está curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre o pastor Nildo Almeida e o seu ministério, fique à vontade. Igreja Assembleia de Deus Templo da Graça fica ali em Lourosa, né, pastor? Isso, fica em Lourosa, na avenida principal, tá? No número 1564. Vai lá, os cultos serão todos os domingos às 10 da manhã. Te espero e tem uma palavra de Deus para o seu coração. Está com sede? Vamos ao pote tomar água espiritual. Aleluia! E o Instagram da Igreja Templo da Graça é @templo_da_graça. Se você jogar Igreja Templo da Graça Lourosa no próprio Google, já vai estar aparecendo. Mas vamos colocar também no link dos comentários o endereço do Instagram da Igreja Assembleia Templo da Graça. Amém? Faça uma visita. Pastor Nildo Almeida. Sim, primeira coisa, ele já me falou agora há pouco, tá bem? Mas eu vou perguntar assim mesmo, eu sou insistente. Né? Infelizmente eu passei um pouquinho em cima da hora para o senhor, peço desculpas, a informação da nossa lembrança, né? Como você vê, a nossa bancada está ficando cheia, graças a Deus. Temos aqui algumas lembranças de pessoas que passaram por aqui, tem sido bênção. Daqui a
1, 2, 3 anos, o senhor vai estar assistindo em casa ou com algum irmão, vai dizer, olha, eu estive ali, participei daquele programa, tanto que eu deixei essa lembrança lá. Sim, senhor. Amém? Mas, desculpe, não deu tempo de trazer, não é? Não deu tempo. Estou aqui em dívida com ele pela lembrança, né? Vou fazer uma lembrança com muito amor, muito carinho e vou estar entregando na mão dele para que quando nós olhar para esta mesa, nós podemos se alegrar, não só com a lembrança que nós vamos mandar, mas com a lembrança de todos que aqui esteve, dando seus testemunhos, falando da grandeza de Deus, da riqueza do Senhor, e nós se alegramos todos nós juntos. Amém. Fique despreocupado, a gente vai esperar bem tranquilamente, amém? E vamos ao que realmente interessa, pastor. Sim, senhor. Essa pergunta pode parecer assim boba, mas na verdade ela tem um sentido muito maior do que só a palavra. Porque para mim é uma coisa, para o Senhor pode ser outra, algo muito particular, né? Cristo, esse Jesus Cristo de Nazaré, o que ele representa para o Senhor, pastor Nildo? O que Cristo representa na sua vida? Meu amado, o Senhor falou algo muito interessante. Uma pergunta pode ser boba, mas quando nós falamos de Cristo, do amor de Cristo, a grandeza de Cristo, se nós só buscar na mentalidade de uns seres humanos, ou no conhecimento que nós temos pela palavra de Deus, nós não conseguimos achar explicação o que Cristo é para nós. Porque Ele é tudo. Ele é o pão da vida, é o fôlego, é o nosso chão, o nosso direcionamento, o nosso ar. Se Ele tirar o chão, onde nós pisamos? Se Ele tirar o ar, coisas pequenas, o que nós respiramos? Então Ele, para nós, nos tirou do mundo da morte e nos trouxe para o mundo da vida. E é tão tremendo falar sobre Cristo, porque o homem, para receber de Cristo, ele tem que morrer novamente para receber de Cristo. É o que a Bíblia fala em João 3 sobre 2 diálogos, 2 mestres, Jesus e Nicodemos, né? Então, se for falar aqui o que Cristo é para mim, meu irmão, eu não consigo expressar a grandeza, a profundidade, porque é tudo. Tudo e mais um pouco, né? Tudo e mais um pouco. Só no ar e o nosso direcionamento, isso é uma coisa que nós não conseguimos expressar a profundidade disso. É coisa muito profunda. Amém. E a nossa vontade é que você que ainda não conhece possa sentir também, não é verdade? Sim, senhor. Sentir, porque a palavra diz que aquele que não nascer de novo, né? Aí a pessoa questiona, mas como é que eu vou nascer de novo, vou me tornar uma criança, né? Deus, Cristo, Ele faz maravilhas, amém? E Ele é capaz de transformar tudo. Aquilo que está quebrado, Ele traz a vida novamente. E a gente vai saber o que Jesus, esse Jesus maravilhoso, fez na vida desse homem de Deus que está aqui conosco. Fique com a gente. Amém, meu pastor. Pastor Nildo. Sim, senhor. Nós sabemos que na nossa vida, né? O senhor com 44 anos hoje, né? Sim. Já viveu muita coisa. Eu com apenas 33 também já vivi um bocado. Mas o homem que hoje pode dizer assim, eu sirvo a Cristo, eu amo a Cristo, Ele é tudo para mim. Em um certo momento da vida, ele teve que ter um encontro com esse Jesus. Sim, ele teve que ter um encontro, ele teve que ter uma conversão, né? Eu costumo dizer, conversão. Conversão é o quê? É você estar indo em uma direção e o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Cristo, te converter. Diz, olha, esse caminho que você está seguindo vai te levar para a morte. Ali na frente tem um abismo. Você precisa converter isso. Ou seja, você faz uma conversão de 180 graus e toma um outro direcionamento, né? Uma outra estrada, que é o caminho que é Jesus, né? O caminho, a verdade e a vida. Você passa a tomar essa conversão. Como que foi, pastor Nildo, o momento da sua conversão, até o senhor chegar à sua conversão? Isso. Nós vamos dividir em 3 partes. Primeiro nós vamos falar da minha convenção, primeiro ponto, episódio. O segundo, nós vamos falar do ministério, como iniciou. E o terceiro, como nós fundamos o ministério em Portugal. Amém? Começou no Brasil e vai terminar aqui.
Vamos lá. A minha conversão foi algo assim extraordinário. Primeiro, na minha família, não tinha nenhum cristão. Eu não falava de Cristo, ouvia, mas não dava nem tempo para ouvir direito o que falava. Dentro de casa não tinha um exemplo cristão. Não tinha. Isso na Bahia, né? Isso em São Paulo. Em São Paulo já. Saí da Bahia aos 20 anos, fui para São Paulo, né? E em São Paulo foi onde que a gente costuma dizer que Deus nos aceitou, né? Ele me aceitou em São Paulo e foi onde minha convenção. A minha convenção, meu amado, foi assim. Eu estava trabalhando em uma empresa e tinha um rapaz que ele era cristão. E alguns irmãos podem entender isso. E lá a gente fazia assim, chama um DDS, que é um diálogo de segurança. Pelas manhãs de iniciar o trabalho. 10 minutinhos uma palavra. Então eu dava essa palavra pro pessoal. Aí um rapaz chegou para mim assim e falou: Nildão, eu vejo você um grande líder. Aí eu olhei para ele assim, brinquei, falei: rapaz, tu tá maluco. Tá vendo demais. Tu tá maluco. Ele falou: eu vejo você. Aí ele falou assim, ó: eu vou investir em ti aquilo que você não confia. Vou falar do amor de Cristo. E ele falava, mas eu não dava ouvido. Eu ouvia e seguia. Entrava no ouvido e saía no outro. Quando foi um belo dia, ele me fez um convite. Falou: olha, nós estamos tendo um trabalho abençoado espiritual, encontro com Deus, e eu quero lhe levar. Eu falei: tudo bem, nós vamos. Dei minha palavra para ele, né, e nós fomos para esse trabalho. É um congresso que eles fazem fora da cidade, né, abençoado. Sim. Encontro com Deus, ouvi falar. Isso, encontro com Deus. E quando eu fui para esse encontro com Deus, algumas pessoas falavam assim: o que você vai fazer lá? Aí eu falei: olha, eu não posso falar daquilo que eu não conheço ainda. Eu preciso conhecer para poder falar. Como que eu falo o que eu não conheço? E eu fui. Chegamos lá à noite, estava tudo preparado, o salão para os cultos, para as mensagens. E ele levou todas as pessoas. Os cristãos que foi lá era para poder auxiliar os obreiros. Uma pergunta antes. Mas o senhor sentia uma necessidade dentro do senhor de ter uma... Assim, até então o senhor não sabia o que era conversão, né? Não. Mas o senhor sentia algum vazio, alguma coisa que o senhor precisava preencher nesse decorrer desses anos todos que o senhor viveu sem Cristo? De repente, o que eu imagino? O senhor foi para ali com a esperança de acontecer algo ou foi mesmo para cumprir um protocolo, um convite? Não, eu senti um vazio. Senti um vazio, sim, quando nós andava no mundo, ia para as baladas, para as festas, etc. E senti um vazio. Você podia estar com dinheiro, estar desfrutando de um carro ou de uma moto, etc. Mas um vazio na alma, um vazio que eu não sabia explicar qual era esse vazio. Tinha vida fisicamente, mas não tinha vida espiritual. Estava morto. Morto. Então eu fui, como ele me fez o convite, eu dei a palavra, falei: eu tenho que honrar minha palavra. Mas eu fui assim, pela minha palavra que eu dei para ele. Não esperaria que Cristo já estava lá me esperando para mudar o meu cenário. E quando eu cheguei no momento, que é uma chácara, coisa abençoada, um trabalho muito lindo que os irmãos faziam lá, nós entramos, chegamos à noite, foi o ônibus, né, que chama do Brasil, cá em Portugal chama autocarro, e muitas pessoas, que lá tinha quase umas 100 e poucas pessoas, umas 120 pessoas mais ou menos, fora os obreiros, já recebeu a gente em palma, aplaudindo e falando o nome de todos. Só a chegada daquilo me tocou. Porque eu vinha de um mundo que não tinha esse carinho, esse abraço, esse amor. E de graça, né? De graça. Aí quando eu cheguei, que aquilo, eu vi aquelas imagens dos irmãos, aquela alegria, o semblante no rosto, porque eu observava muito. Semblante no rosto, abraçando, falando seu nome, aquilo mexeu comigo. Eu comecei a ver que dentro de mim é um vazio e aquelas palavras começou a tocar. Nós entramos, aí falou assim: olha,
você não pode utilizar o telemóvel, que é o celular. Servimos como fosse tratamos como fosse um rei. Ia à casa de banho, nos acompanhava, calçar suas sandálias, seu chinelo, toalha para o banho. E eu fiquei fazendo aquela reflexão. Fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que será que vai acontecer comigo? E eu fiquei, a minha mente começou a pensar muitas coisas. Quando foi à noite, tivemos um culto, uma palestra abençoada, que foi um tratamento para a alma. Sentamos ali e eu comecei a fazer muita reflexão, pensando, muitas coisas. Tivemos 3 dias. Foi um final de semana? Foi. Entramos na sexta para sair no domingo. E quando foi no domingo pela manhã, teve um culto, os louvores, adoração, foi todos nós para o salão, os masculinos, femininos, todos os irmãos. E os pastores ministrando palavra de como Deus tem poder de libertar dos vícios, da prisão, como Deus preenche os corações vazios da sua graça, que é algo que só vai explicar quem sente, quem tem ele, quem tem ela nessa graça. E aquilo foi nos aquebrantando, não só eu, como muitas pessoas ali. E aí nos colocou sentado, de costa para o povo, e depois mandou para a gente levantar a nossa face. Quando levantamos a nossa face, alguém levantava um cartaz, um testemunho seu, falando do seu passado, uma foto de um amigo, de uma pessoa que você gostava. Foi uma coisa tremenda. E aquilo ali me aquebrantou. Eu vi realmente que eu precisava de ter esse Cristo. Foi uma coisa assim que tocou por dentro. Sabe o que é o Senhor estar em pé e por dentro tirar toda a sua força física e te encher com algo que você não sabe explicar como? Eu falei, eu quero esse Deus. Me rendi ao Senhor. Nesse dia, chorando. Minha esposa, ela estava trabalhando como auxiliar, que ela aceitou Cristo primeiro que eu. Nesse mesmo projeto? Nesse mesmo projeto, aceitou Cristo primeiro que eu. Interessante, eu levava minha esposa para a igreja, deixava ela lá, vinha para casa, ficava em casa, depois eu ia buscar ela. Não entrava. E nesse projeto, quando eu recebi essa graça de Cristo, eu entendi que eu precisava mergulhar e conhecer aquilo que estava me tocando naquele culto. Ali, nós não era casado. No meio da multidão, o pastor, no final da palestra, falou assim, eu quero dar oportunidade para esse irmão aqui. Você quer falar alguma palavra, meu irmão? O senhor? Sim, o pastor lá falou comigo. Uhum. Eu levantei as mãos, sim. Então veio aqui à frente, eu fui. Primeira minha palavra, pedi minha esposa em casamento no dia da minha convenção. Ela já desmoronou na hora. Chamei ela, pedi ela em casamento há 13 anos atrás. Isso o senhor estava com 33 anos. 33 anos. Olha, que idade simbólica, né? A idade que Cristo se entregou naquela cruz por toda a humanidade. Aos 33 anos aconteceu esse momento divisor de águas na sua vida. E aí o senhor pediu ela em casamento ali, já tinha filhos então ou não? Não, com ela não tinha filhos. Ainda não? Não tinha filhos. Certo. E aí vocês começaram essa caminhada juntos também? Pedimos em casamento ali, viemos para a igreja, né? Fomos recebidos pela igreja, que foi uma bênção. Ficamos cultuando, congregando para a glória de Deus. Eu e minha esposa começamos a caminhar junto. Pronto. Agora a gente vai já passar para o segundo ponto, sim. Né? Mas para você ver, né, pastor, a importância hoje, o senhor contando essa história, a história da sua conversão, que não é uma lenda, é algo que aconteceu, é algo que ocorre verdadeiramente na vida daqueles que um dia aceitaram, né, entregaram a sua vida a Cristo. Sim, né? Cada um de nós tem um testemunho pessoal, mas não é só quem está em casa, que não conhece, pode imaginar assim, é uma emoção, né? Não é aquela emoção, não é só uma emoção de você estar às vezes escutando uma música ou um hino e você ser tocado, me emocionei. Não, é muito além disso, né? Vai muito além de uma emoção simplesmente. Porém,
a gente vê hoje a necessidade das igrejas, né? O senhor como pastor, eu como um mero servo do Senhor também dentro da igreja, mas já tive a oportunidade de participar de alguns projetos também, como o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, Sim. né? É algo dedicado a casais, mas eu também já ouvi falar muito no Encontro com Deus, inclusive na minha cidade. É um projeto que circula o Brasil ali, né? Sim. Sempre da mesma forma, com o mesmo script que eles fazem, dedicados realmente a alcançar vidas, a ser meio de bênção para pessoas, né? E o mais bonito nisso tudo, é o que a gente tem que se atentar, é que as pessoas saem das suas casas, muitas vezes na sexta-feira, naquele momento, sexta, sábado e domingo, elas deixam muitas vezes os filhos em casa, deixam os afazeres, o trabalho, para estar naquele momento ali, servindo as pessoas. Lhe servindo, né? Você imagina, chegou, desceu naquele ônibus, as pessoas já aplaudindo, cuidando, vai no banheiro, vai junto, acompanha, tá precisando de alguma coisa. Eu sei bem como é que funciona isso, né? E de graça, né? De graça. Então você não vê isso no mundo, de forma nenhuma. Se você quer algo parecido com isso, nem vai achar, mas você tem que ir para um spa. Um spa, você vai chegar lá, vai ter teu momento do café da manhã, vai ter o momento da tua piscina, da tua massagem, tudo. Você tem que desembolsar uma grana boa, né? Mas não se compara com algo, com projetos como esse, que pessoas tocadas por Cristo têm a decisão de fazer, né? De deixar, às vezes, muitas das vezes, cansadas, podendo aproveitar, digamos assim, o final de semana para descansar ou para fazer algo em prol de si próprio, mas fazer para o outro, né? Sim, e a recompensa sempre vem de Cristo, né? A gente sabe o tanto que esse Deus é maravilhoso. Mas por quê? Porque quando você é servo, quando você conhece esse Cristo, a sua preocupação é levar ele para mais pessoas, né? Esse remédio não é como você ir numa farmácia, compra um remédio para dor de cabeça, o teu amigo está do teu lado com dor de cabeça e você às vezes tem um comprimido só e guarda porque só tem um. Não, esse aqui eu vou guardar para mim que depois que doer minha cabeça. Não é verdade? Mas Cristo, ele tem a solução, ele é o remédio para toda dor, para todo sofrimento, para toda alma oprimida, né? E não esgota, é uma fonte inesgotável. E a gente quer entregar esse Cristo aí para frente. Então o senhor chegou nesse momento, né? Sua conversão, e nunca mais foi o mesmo. Pelo que eu entendi, porque não tem como. Não. E começou o segundo passo, o segundo episódio, que é o que o senhor vai falar agora. Como que foi após a conversão? Isso. Eu quero aqui falar algo sobre o tocar, de ser tocado por Cristo. São testemunho vivo. Este homem que está aqui hoje, servo do Senhor, conheci a Cristo porque fui tocado por Cristo através de alguém que encontrou a Cristo. Então é necessário nós encontrar Cristo, porque só toca em outras pessoas com a graça de Cristo quem já foi tocado pela graça de Cristo. E o senhor falaste bem sobre o começo do ministério após a conversão, né? Você está perguntando. Foi coisa assim, muito abençoador, meu irmão. Muito abençoador mesmo. Estamos aí na caminhada já há 11 anos, para a glória de Deus. E após a minha convenção, eu chegava na igreja, eu olhava os irmãos que estavam sendo ali um instrumento por Deus, um louvando, outro na palavra, outro servindo no reino. Eu ficava observando, falei, eu quero essa graça. Eu quero esse negócio é muito bom. E aquilo, quanto mais eu ia para a casa de Deus, aquele vazio que eu tinha, porque assim que eu me converti a Cristo, não foi que eu me converti e já tapou o vazio, não. Demorou alguns meses, menos de um ano. Aquele vazio, quando mais eu ia para a presença de Deus, aquilo ia me enchendo por dentro. Como que fosse matando aqueles órgãos vivos e trazendo outra vida. Isso foi me enchendo. Eu fui tendo aquela vontade, aquela sede de querer tomar o que o irmão tinha, ser igual ao irmão, adorando a Deus, pulando aquela alegria. E eu falei, eu tenho que buscar isso. Eu tenho que buscar isso. E aí ficamos no ministério.
De tanto eu observar e querer, isso acendeu dentro de mim. Indo para a congregação, aí o meu pastor, ele que eu no começo era péssimo para louvar, meu irmão. Pensa como era péssimo para louvar. Meu pastor colocava para louvar alguns hinos e tal. A oportunidade, né, Cristão? A primeira oportunidade, a gente vai, fica travado, sabe o que fala, né? Não é o medo, é o temor. Uma grande responsabilidade, né? É o temor. E a igreja ali dando força, né? E a convenção, aí eu fui começar a entender, estudar sobre Cristo, né? Ler o manual, não é? Ler o manual, comprei uma Bíblia. Passei luta para começar a entender a Bíblia, para ler a Bíblia. Era luta, ler e não entende, querendo entender aquela coisa toda, porque entra uma guerra. Porque você está buscando uma coisa que é santa, né? Falando de coisa pura. E você está na sua convenção. A convenção como fosse um bebê. Você está começando a andar. Só que a diferença é que nós somos adultos. Então, ou seja, eu estou indo para um passo que eu tenho que andar devagarzinho, passo a passo. Mas por eu ser adulto, estou formado na minha mentalidade, eu quero andar a passo igual aos outros. Eu não consigo. Tenho que ir passo a passo. Há um processo, né? É um processo, passo a passo. Aí fomos estudar a Bíblia, eu estudava em casa com minha esposa, ia para a igreja, nós tínhamos um ministério abençoado que tinha seus estudos. Quando foi um belo dia, o pastor chegou para mim e falou assim: eu quero conversar com o senhor. Eu falei: meu Deus, o que é que o pastor quer falar comigo? Já vem. Aí ele falou assim: olha, a partir de hoje, o senhor não vai ficar mais sentado nesta cadeira. Eu quero o senhor naquela porta ali, cuidando da porta da igreja, recebendo os irmãos, fazendo uma boa recepção, chegando cedo na casa de Deus, organizando o som, preparando o cenário, como se fosse Samuel, abrindo a porta e acendendo a luz. E eu quero o senhor assim. E eu fui caminhando. Geralmente onde começa, né? É sempre na porta, né? Geralmente. Interessante, meu amado, que para quem não tem assim um bom entendimento sobre a porta, a gente acha que é um lugar meio que esquecido. Mas a porta é o lugar de maior honra para chegar no lugar da honra. Porque todos que vão à casa do Senhor tem que passar pela porta. E o Senhor está sendo honrado de receber todos na porta. Antes de chegar no altar do Senhor, o Senhor recebe na porta. Aí agora uma pergunta para nós aqui. Se nós estamos na porta e Cristo, Jesus chega, porque nós sabemos que Jesus andou 3 anos e meio na terra, como homem, sentia dor, sentia fome, igual nós andamos aqui. Já pensou se ele chega nesse belo dia na porta e entra? Quem que vai receber? O primeiro a receber. O primeiro. É verdade. Quem recebe a primeira bênção? O porteiro, né? O porteiro. E quando Deus fala, né? O próprio Jesus fala: olha, eu tive fome, não me deste de comer, né? Tive frio, tudo isso. Imagina alguém, né? Enviado por Cristo, né? Porque às vezes chega alguém próximo da gente e a gente, com o nosso tempo, com a nossa correria, a gente pode menosprezar, né? Ou agora não dá, não, esse problema não é meu, né? Cada um que carrega a sua cruz, até a gente tem aquele ditado do mundo que diz assim: carrega a tua cruz, caminha de isopor, e tem rodinha, né? Mas a gente vê muitas das vezes, olha, inclusive na nossa igreja, na frente, tem um senhor que ele, infelizmente, ele é acometido com... Ele é alcoólatra, né? Vive bêbado. Sim. E ele sempre está lá na porta da igreja, né? E o pastor, inclusive, outro dia foi lá com ele, foi orar, foi conversar, e a gente procura estar sempre dando um certo cuidado. Mas ele não entra na igreja, né? Fica praticamente na porta, né? Mas quem sabe os planos de Deus, né? De repente, um dia, com o pastor chegando, abordando, o irmão chegando, abordando, de repente aquele homem um dia pode estar em sã consciência, vai aceitar um convite, entrar ali. Sim, e ser alcançado por Cristo. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Então o porteiro realmente, o que o senhor falou, é muito interessante, é a entrada, né? Inclusive o senhor falou agora, eu nunca tinha me atentado sobre isso, eu tinha um pastor lá no Brasil
que eu admirava ele um pouco, e agora admiro muito mais. Olha que bem. Porque eu, buscando na minha recordação agora, eu lembro que todas as vezes, que no início não, porque ele tinha que estar se preparando, né? Sim, senhor. Lá atrás, no altar, tudo, mas quando terminava o culto, na hora que o irmão estava orando para encerrar, ele já se encaminhava lá para a porta. E ele fazia questão de cumprimentar todo mundo que saía. Né, apertar na mão, tudo. Isso é, né, um pastor ter esse cuidado realmente com o rebanho é muito interessante. Aí então, pastor Nildo, o senhor foi para a porta. Sim, senhor. Fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. Na porta, sem nenhuma oportunidade na igreja. Sem louvar, sem pregar, sem nenhuma oportunidade. Eu só recebi os irmãos na porta. Mas conhecia todo mundo também. Todo mundo. Irmão Nildo. Qualquer probleminha, olha no estacionamento, alguém mexeu no carro, corre lá. Irmão Nildo, lá da porta da igreja. 1 ano e meio na porta. E aquela vontade de fazer a obra, aquela vontade. E às vezes eu ficava assim, meu Deus, eu quero fazer a obra, eu tô aqui na porta. Só que a porta é lugar de preparamento. É uma faculdade, não é? A porta na igreja é uma faculdade. Falaste bem. Primeira coisa que prepara é teu físico. Você está em pé ali, ó. Posicionamento. Como escudeiro da casa do Pai. E a porta, o senhor consegue aprender toda a palavra de Deus que é liberada no altar. O senhor tem toda a visão da casa do Pai da porta. Fiquei na porta 1 ano e meio. Quando foi um belo dia, Deus usou a boca do meu pastor. Ele pregou e falou, olha, a partir de hoje, Deus manda lhe dizer que homem mais nenhum segura o seu ministério. Depois de 1 ano e meio. E aí, saímos deste ministério, embaixo da bênção do nosso pastor, pedimos a bênção. Aí ele falou assim, irmão Nildo, ele me chamava de cooperador. Pela sua obediência, eu não vou lhe dar bênção hoje, no culto de quarta-feira. O senhor venha no domingo aqui, para a igreja, assume seu canto, seu posto na casa do Pai. Na porta. Isso, na porta. Faça tudo com ordem e decência. E no final, eu vou lhe honrar. Publicamente, né? Para toda a igreja. Toda a igreja. E toda a honra que eu recebi de Deus, aí eu te honrar, vai ser retribuída na sua vida. O senhor pode não ver, não entender, mas vai ser retribuída na sua vida. E assim eu fiz. No culto, fui para a igreja, fiquei na porta, no lugarzinho de sempre, com a minha família. Cultuamos ao Senhor, se alegramos na presença de Deus. Ao final do culto, Ele nos chamou. O cooperador Nildo vem aqui à frente, perante a igreja, botou a igreja de pé. Ele está pedindo a bênção do ministério. E a maior honra que eu tenho que dar para o Senhor, pela sua obediência dentro da casa do Pai, é lhe abençoar perante toda a igreja de pé. E nos abençoou, eu e minha família. E aí nós saímos, fomos para um outro ministério. Falamos para onde que ia. Quando eu cheguei nesse ministério, foi coisa assim interessante. Fui lá, congregamos, cultuamos um dia e viemos embora. Deus falou algo no coração do pastor, o pastor me chamou lá. Voltei depois nessa igreja. Ele falou assim, meu irmão, eu não lhe conheço. Mas quando o irmão estava aqui, Deus ministrou algo no meu coração sobre a sua vida. Eu vejo o Senhor sendo um grande instrumento de Deus. O senhor tem ministério? Eu falei, não. Ele falou, então eu quero cuidar do senhor. O senhor permite eu cuidar do senhor? Eu falei, sim. Nós vamos congregar nesta igreja. Com 2 meses nós estávamos nessa igreja congregando. O pastor nos colocou para tomar conta da igreja. Fazer os cultos, pastorear a igreja. Nunca tinha pregado.
Não tinha tido oportunidades, né? Nunca tinha tido oportunidade. Não tinha conduzido nem a igreja, tomar conta de igreja. Mas sempre se alimentando da palavra, hein, cara? Sempre. Tanto ouvindo como estudando. Do começo da minha convenção, eu já entendi. Para caminhar com Cristo é firmado na palavra. Então nós sempre estudando. Eu e minha esposa em casa, ela pregava para mim, eu pregava para ela. E assim, do nosso jeitinho ali, aprendendo, vamos. Ficamos nessa igreja, fazemos a obra do Senhor. Deus nos honrou poderosamente, para a glória de Deus, né? Se tomando com os irmãos, fazer visita nos lares, um grande trabalho. E aí passou um período, Deus falou, olha, você precisa voltar da onde você saiu, que é lá que eu vou te honrar. Só que aí a nossa mente já tinha abrido, nosso ministério já estava caminhando, nós já estávamos entendendo realmente o que era Cristo, já entendia a necessidade de um homem ter Cristo na vida, uma mulher ter Cristo, uma criança, né? Nós voltamos, fomos para um ministério, ao qual lá nós somos levantados a um presbítero, fui levantado a presbítero, não cheguei a ser levantado. No ministério de onde o senhor estava, era porteiro? Isso, era porteiro, eu saí desse ministério. Certo. Fui para um outro ministério. Desse ministério ficamos um tempo lá. Sim, já cuidando de uma igreja. Já cuidando de uma igreja. E depois voltaram. Aí Deus falou assim, agora volte para outro ministério, que é lá que eu vou te honrar. Uhum. Voltei para esse ministério, nós fomos levantados a presbítero, ficamos 2 anos e pouco lá, pastoreamos com o nosso pastor, fazemos a obra também, viajamos, fazemos trabalho missionários, fazemos visita nos lares, né? E depois de um tempo, Deus falou assim, agora você vai sair daqui e vai para o primeiro ministério que você era porteiro. Ah, sim. Tá? 3 igrejas. Você vai para o primeiro ministério que você era porteiro. Seria a quarta, porém a terceira porque é a primeira. É, exatamente. Volta. E eu relutei para não ir. Falei, não, Senhor. Já saí de lá, o que eu vou fazer mais lá? Ele falou, você vai, porque é lá que eu vou te honrar. Aonde começou, é onde que eu vou terminar selando seu ministério. É lá que tem que voltar. Sempre debaixo da obediência, da condução de Deus, né? De Deus. Minha esposa falou comigo, vamos nele. Eu falei, nego, mas eu já vim de lá, não quero voltar para lá. Vamos. Aí Deus tratou comigo. Não é o que tu quer. Não é o que você quer. Eu preciso te honrar. Voltamos. E eu sou muito grato à Assembleia de Deus, Poder da Palavra. Poder da Palavra. Isso. Na Baixada Santista. Isso. Em São Paulo, na Baixada Santista, ali em Cubatão. O pastor presidente lá, o pastor Carlos Lages e a missionária Patrícia Lages. Sou muito grato, muito grato. Foi aonde nós fomos formados um obreiro. Sou muito grato. Fomos formados obreiros. De lá fomos levantados a pastor. No chamado de presbitério, eles nos colocou já para a gente dirigir as obras, congregação do ministério. Pastoreamos. Chegou um período que nos enviou para a própria sede. Foi onde que a gente recebeu ali mesmo a chamada de Cristo mesmo para sustentar mesmo o peso do chamado de um obreiros. Né? Costumo dizer, já recebeu ali aquela sopa de tutano, né? Já não bebia forte. Mais leite, né? Não, era carne assada com tutano mesmo. Né? E aí foi onde a gente mesmo, mergulhamos mesmo, de cabeça mesmo no evangelho e entendemos um posicionamento do homem, da mulher de Deus, né? Entendemos mesmo que Cristo, realmente, quando ele chega na vida de um homem e de uma mulher, que você abre o coração para receber mesmo de Cristo, a primeira coisa que ele faz é limpar o coração e trazer uma transformação. E isso é o maior princípio da palavra de Deus, né? Nós temos que ser transformados pela palavra do Senhor. Não tem como ficar do mesmo jeito. Não tem como. E a transformação é coisa tremenda, porque a transformação ela é de dentro para fora. A mudança é fora.
A transformação é dentro. E quem é transformado nunca mais vai ser o mesmo. Não tem como. Nunca mais. Porque quando ele marca mesmo, a marca de Cristo é por dentro. Ninguém tira, é marcado. Não apaga. Não. E aí nós recebemos essa graça do Senhor, pastoreamos muito no Brasil, fazemos muitos trabalhos abençoados, entregamos ali, fazia evangelismo pelas madrugadas, à meia-noite. Ah, vocês fizeram esses trabalhos aí com moradores de rua, ali, né? Usuários de drogas, Sim, tudo. Teve algum, assim, como é que posso dizer, algum episódio que marcou o senhor nessa... Teve. Se o senhor puder compartilhar com a gente? Senhor, teve. Teve uma ocasião que nós saímos com os irmãos para poder fazer evangelismo, né, da meia-noite até as 2, 3 horas da madrugada. A gente levava pão, levava sopa, a gente parava o carro assim e a gente alimentava o pessoal. E teve um certo dia que tinha uma senhora sentada assim, próxima à linha do trem, embaixo daquelas coberturas velhas que você não dava nada. E quando nós chegamos para poder dar os alimentos para as pessoas... E entregar uma palavra. Primeiro nós dava uma palavra bíblica. E por último a gente dava o alimento físico, né? E ela saiu. E uma palavra que me tocou muito, que ela falou assim, ó: me tira daqui, porque eu não tenho força de sair daqui. E o que está em vocês pode me tirar daqui. Pedindo socorro, né? Isso me tocou muito. Para algumas pessoas que eles podem não entender, pode falar assim, mas é uma coisa simples. Não é. Porque, entenda, uma pessoa fisicamente, psicologicamente, visão, ela vai olhar para o seu corpo físico e vê normal. Só que sobre a vida dela tem uma força, um jugo espiritual que dominou e ela está presa. Ela tem vontade de mudar, vontade de sair, mas não consegue. Mas o que me tocou, me chamou a atenção, sabe o que foi? Dela olhar para nós, a igreja que estava conosco, e ver que Cristo estava na vida, não só minha, como dos irmãos, todos nós que estavam ali. E ela falou assim, ó: me tira daqui, porque o que está na vida de vocês aí tem poder me tirar daqui. Olha como ela teve visão de ver. Não é o Jesus que vocês pregam, mas o Jesus que está em vocês. Tem poder tirar ela de lá. E o que nós aprendemos aqui: nada é sobre o homem, tudo é sobre ele. Tudo é sobre ele. A ponto dessa pessoa caminhar para a igreja, direcionamos para a igreja, Deus fez ali a obra na vida dessa pessoa. Devido a alguns tempos, né? Nós saímos para outros ministérios, ela ficou caminhando na presença de Cristo, com a sua vida sendo restaurada, sendo mudada. E uns anos nós viemos para Portugal, e aí nós perdemos contato, e eu não sei os procedimentos. Mas eu creio sim, que assim como Deus fez nossa vida, fez a vida dela também. Amém. E a importância é o coração aberto. Eu tenho certeza que não foi só uma vida ou só uma alma, né? Mas eu imagino que, sei lá, 10, 20, 30, 40 vezes ou mais que vocês fizeram essas visitas, né? Esse evangelismo. Se tiverem feito 100, só por ela já valeu a pena, né? Valeu. Só por aquele momento ali. Mas tenho certeza que Deus ele usou bem mais, alcançou bem mais vidas através desse projeto que vocês tinham ali. E então, pastor, vemos aqui, estamos chegando então, pelo que eu entendi, no final do seu ministério no Brasil, basicamente. Sim. Após essa ida, né, esse retorno à igreja, onde o senhor iniciou como porteiro, né, Deus ele lhe honrou a sua esposa, a sua família ali, como já vieram como presbítero, já foram levantados como pastores, cuidando de ovelhas e tudo. Mas chegou um momento, então, que... Como que foi essa virada de chave, assim? Não seria uma virada de chave, mas como foi o momento de dizer assim, olha, no Brasil já fizemos
algo aqui, já fizemos a nossa parte, entre aspas, aqui. Chegou a hora de Deus nos usar em um outro lugar. Como que foi esse descobrimento? Portugal. Sim, senhor. Porque, desculpa, é diferente de alguém que não é um pastor, né, que não tem essa preocupação em ter um ministério, em cuidar de pessoas, em cuidar de ovelhas, de alguém como eu, por exemplo, que estava no Brasil e a minha esposa chegou para mim e disse, vamos para Portugal? Eu disse, opa, vamos lá, deixa eu pesquisar. Pesquisei, interessante, vamos. Não é? A minha preocupação era o quê? Da mesma forma que eu trabalho no Brasil, eu trabalho em Portugal. Da mesma forma que Deus me sustenta aqui, eu tenho certeza que Ele vai me sustentar naquele lugar. Apesar de que o início eu imagino que será difícil, eu pensava na época. Mas o Senhor, nós estamos falando aqui de um pastor, de um homem com a sua esposa, que tinham um ministério, que cuidavam de pessoas, que tinham o seu trabalho também, sim, senhor, né? Sim. Então não é simplesmente, vamos para Portugal. Não é assim que Deus vai trabalhar na sua vida. Ele vai primeiro mostrar algo. Olha, meu filho, vamos lá, me fale como é que aconteceu isso, essa vinda para Portugal, esse chamado. Na verdade, eu não tinha esse chamado, esse desejo no coração de sair do Brasil para nenhum lugar. Eu não tinha. Eu penso que até meu amigo Alex deve estar assistindo, vai assistir. E o Alex, ele veio para Portugal. Antes dele vir a Portugal, quando ele estava em todos os preparativos da viagem para vir a Portugal, ele comunicou com a minha esposa. Olha, eu vou para Portugal. Fala com seu esposo, com o Nildo, para ele também, uma benção. E ela falou comigo, eu não dei muito ouvido. Falei, mulher, tu não tá bem. Vamos quietar por aqui mesmo. Tá bem, né? E a Portugal, fazer o que é Portugal? Nunca tive esse desejo de sair do meu país, estou tão abençoado, faço a obra que estou, né? Alegre com Cristo. Fazer o que lá? E aí ela falou, vamos. Eu falei que não. Depois ela falou, vamos pensar. Vamos pensar. E nesse período do meu ministério, eu trabalhava e Deus fechou a porta. Deus usou a boca do irmão e falou, estou eu fechando a porta de serviço de trabalho pelo um período, pelo um tempo. E eu fiquei sem trabalhar 3 anos e meio. Trabalho mesmo, isso, de aspecto financeiro, isso, não na obra. Trabalho em busca do recurso financeiro. Do sustento, certo. Do sustento para casa. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu mandava currículo, fiz curso no Senai com a escola de qualificação de profissional, né? Tinha um bom currículo. Ou seja, não é que o irmão falou, eu sou... Não, o senhor buscou, sim, procurou, né? Sim, procurou, foi atrás. Uma coisa é você ficar em casa para não, você, não tá dando por isso aqui, vou me especializar, fiz um curso, sim, como você mesmo falou, e nada. Nada, as portas fechadas. E o que eu fiz? Então eu pregava a palavra de Deus de manhã, quando eu tinha oportunidade, à tarde, ciclo de oração e à noite nos cultos. E eu me joguei mesmo para fazer a obra do Senhor. 3 anos e meio ali. 3 anos e meio. Aí chegou um tempo que, quando o irmão falou comigo, meu amigo Alex, olha, vamos a Portugal, eu falei com sua esposa. Eu falei, pai, eu vou ver e tal. Mas, vou fazer o que lá? Aí eu olhei para minhas condições financeiras. 3 anos e meio parado. Fazendo a obra de Deus. Qual é o recurso que eu tenho para ir para fora do país? Não busquei estudar com o meu país, a cultura do país. Nada. Não fiz nada. Porque eu não tinha isso na minha mente, na memória de eu vir em Portugal. Não tinha. E aí Deus falou comigo, vai. Eu tinha uma moto, uma Phaser. 250? 250 cilindrada. E esta moto era um xodó de eu andar para lá, para cá, fazer a obra e tudo. E eu fui orar ao Senhor. Falei, Senhor, se é da tua vontade de eu ir a Portugal, essa moto, o valor dela é R$6.500. Ou seja, eu botei um valor que ninguém daria. A minha esposa falou assim, vende a moto. Eu falei, não toque aí. Ela vende a moto, eu falei, não toque aí. Aí eu falei, eu vou fazer prova de Deus. Se é da sua vontade, aonde eu chegar para vender, é ali.
E é o valor, e é esse valor. É esse valor, nem mais nem menos. Só que eu falei, Deus quer que eu vou nada. Saí. Cheguei numa loja na cidade de São Vicente, ao lado de Cubatão, na Baixada Santista. Quando eu acabei de parar a moto, meu irmão, na frente, o revendedor da loja veio. Chegou na porta e falou: essa moto é para vender? Falei: sim. Ele falou: qual é o valor da moto? Eu falei: quanto vocês pagam na moto? Falou: olha, por senhor não levar a moto, mas deixar já aqui, nós pagamos R$6.500 na moto. Nem ofereceu para ele. Não. Quando ele falou isso, minhas carnes tremeu. Quer confirmação maior que essa, meu filho? Aí eu olhei para ele assim, entrei na loja e falou: olha, se você quiser também vender o capacete, nós compramos. Até o capacete. Só que eu não vendi. Porque era só 6.500. Não podia passar disso. Deixei a moto lá, voltei a pé até um certo caminho. Eu liguei para minha esposa. Quando eu falei isso para ela, ela falou assim: ó, eu falei para ti. Aí ela foi me buscar no ponto de ônibus, que ela estava no carro. Vim para casa, vendi a moto. Dentro de 30 dias, eu fiz todos os preparativos da viagem a Portugal. Nem passaporte tinha, Nada, não tinha nada. Você tem noção que quer começar assim uma viagem internacional do zero, sem nada? Sem ninguém para receber aqui em Portugal? O amigo estava aqui, o Alex, só, mas Alex. também na correria, O Alex chegando aqui, agora trabalhando. Mas eu também não tinha entrado em contato com ele, que eu vinha que não vinha, já estava aqui, né? E eu falei: meu Deus. Aí eu fiz contatos com algumas pessoas, com o Alex. Peguei contato também de outro amigo que já estava aqui também, inclusive um amigo nosso, pastor abençoado também, para a glória de Deus. Estava trabalhando, né? Pastor da André, já estava aqui. Pastor André. Isso. Rapaz, eu conheço o pastor André. Você conhece, né? Abençoado. Isso, homem de Deus. Forte abraço, pastor. É o pastor da nossa igreja. Deus abençoe, meu amado. Né? Já estava aqui. E aí eu me organizei. Arrumei um emprego, trabalho, para vir trabalhar. Na semana de eu viajar para Portugal, o rapaz da empresa me ligou. Da empresa de passagem? Não. Da empresa aqui. Trabalho, isso. Eu tinha arrumado um trabalho aqui em Portugal, né? Já vim empregado. Isso. Já ia vir com o trabalho certo, local para morar e etc. Aí ele me ligou, falou: olha, não venha na semana de eu viajar. Não venha porque eu não vou mais contratar nenhum brasileiro. E eu, quando eu vim para Portugal, eu não vim com a mentalidade de abrir igreja e também não vim assim, vou para Portugal para pastorear. Eu vim na minha mente humana em busca de um emprego e trazer um futuro melhor para meus filhos. Que até então iriam ficar em Portugal, no Brasil, até o senhor organizar tudo. Ficaram no Brasil, que é a Giovana e o Henrique, né? E minha esposa ficou no Brasil. Então eu vim. Ele disse para o senhor não vir, mas mesmo assim já estava tudo certo, com passagem e tudo. Tudo certo. Aí ele falou: não venha porque eu não vou mais contratar. Eu falei: ó, meu irmão, tudo bem, mas eu vou. Porque eu estava embaixo de uma palavra. Deus já tinha liberado a palavra na minha vida. Falei: eu vou. Levanta e vai. Então eu vim. Só que eu vim em um propósito. Durante 4 meses, eu tinha que entender o que Deus queria comigo neste lugar. E durante 4 meses, minha família tinha que estar comigo. E foi um propósito eu que fiz com Deus. Meu particular com Deus. E vim em Portugal. Quando eu cheguei aqui, foi difícil. Foi difícil. Só quem já passou sabe, né? Foi difícil. Ligamos para o Alex. Ele falou: olha, Ildão, estou trabalhando e vou chegar um pouco tarde, mas eu vou no aeroporto te buscar. Chegamos no aeroporto ali, Sacarneiro, no Porto, que quando eu pisei o pé no aeroporto, nós viemos para França, Paris. Certo. Pegamos o voo para cá. Quando eu pisei o pé no aeroporto, aqui em Portugal, que eu olhei, eu via muita gente, porém eu estava só. Não conhecia ninguém. Eu falei: meu Deus. O que eu tô fazendo aqui, eu imagino, nessas horas, né? Aí deu aquela coisa, eu falei: olha, eu vim fazer o que aqui?
Não conheço ninguém. O que eu vim buscar aqui? Sentei. Esperando o amigo vir buscar. Esperei meu amigo Alex, inclusive é amigão também do pastor André. Ele chegou lá. Aí viemos. Ficamos num hostel aqui no Porto, na rua Catarina. Onde ele morava, é isso? Isso. Certo. Ele morava no hostel lá. Tava com 30 dias que ele tinha chegado aqui em Portugal. E aí ficamos ali. Até 1h da noite, da madrugada, ele andou conosco, mostrando ali. Aí conhecendo a cidade e tal, veio um amigo meu também, do Brasil, viemos junto. Ficamos todos nós dois no mesmo hostel. E eu ficava no hostel assim, eu ficava olhando, tudo diferente. Eu falei, o que... A minha pergunta era, para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? E longe da família, né? Aí eu conseguia imaginar a distância, a altura do voo. Eu ficava assim. Chegou a segunda-feira, vamos em busca de trabalho. Já em Portugal. Sem encontrar trabalho. Sem documento, sem nada. Saímos para um lado, para o outro, procurando nada. Aí nós sentamos, eu e o Nivaldo, que é um amigo meu, tá aqui também. Certo. Aqui em Portugal. Sentamos numa mesa assim do hostel para tomar um café. E aí eu olhar para ele, olhar para mim, e falei, então, o que tu pensa? Ele, e tu também pensa o quê? Eu não sei o que tu tá pensando, eu tô Aí pensando ele falava pra nos mim dois, assim, ele me chamava, Lildão, o que nós vamos fazer aqui? Eu falava, eu não sei, tu vai fazer o que também? Eu também não sei. Né? E ficamos ali, e tinha um rapaz que ele viu realmente, nós tava tipo assim... Aflição, perdidos, né? Aflito e sem entender. Ele falou assim, olha, eu vejo que você está aí meio perdido. Você chegou agora no Brasil? Eu disse, sim. Você tem documento? Não. Ele falou assim, ó, amanhã eu vou levar vocês a um lugar e apresentar uma pessoa que vai encaminhar todos os documentos de vocês. Quando foi no dia seguinte, nós fomos no local, na Boa Vista, e ele apresentou uma pessoa que trabalha num departamento, né? Que realmente essa pessoa foi que virou uma chave. Lembrando, pessoal, que é tudo legal, tá? Pra quem tá assistindo, não é nada assim que a pessoa vira, um documento, não é nada por debaixo dos panos, não. A gente chega aqui realmente, precisa tirar algumas documentações para trabalhar, né? Como o NIF, como a Segurança Social, tudo, o governo, ele faz isso de forma legal para quem tá chegando. Agora já não, mas porque mudou, né? Você já tem que vir no Brasil dessa forma. Mas só para você imaginar, quer dizer que o pastor, esses documentos... Não, tudo da forma que a lei manda, aqui não tem como não fazer assim. E aí, pastor, levou no senhor nesse lugar? Levamos aqui na Boa Vista, na ali, Boa né? Vista, né? Ali na Boa Vista, nas finanças. Tiramos os primeiros documentos passo a passo. Aí, com uma semana, e nisso, o dinheiro que nós tínhamos... Imagina. 700 euros. Eu e meu colega. Juntando os dois. Os dois. Não dava um ordenado. 700 euros para a gente sobreviver, pagar o hostel. Só que naquela altura, isso há 6 anos atrás, não é igual hoje. Você pagava uma noite no hostel, era 5, 6 euros. Olha como é que as coisas mudou. Né? Então, nós fomos às finanças. Mas resumindo, o dinheiro só saindo. Tinha que comer, a conta só diminuindo. Não é? Na verdade, não estava mais nem na conta, estava na mão mesmo. Né? E aí nós tiramos. Com uma semana que nós estávamos cá em Portugal, aí o mesmo rapaz que estava arrumando trabalho para nós, quando estava no Brasil... Sim, que disse que não ia contratar mais brasileiro. Me ligou. Então, você chegou a Portugal? Conseguiu chegar? Falei, consegui. E não me ligaste? Falei, não, você falou que não queria contato e tal, então não te liguei. Mas está trabalhando? Falei, não. Falou, então vem aqui agora. Aí nós fomos. Já levou um amigo. Já levamos amigo. É como Nivaldo? Nivaldo. Pronto, já levou o Nivaldo. Isso. Fomos juntos. Foi meu amigo que nós andamos em Porto a pé. Choraram junto no início. Choramos. Era mochilinha nas costas. Garrafa de água. E perna. E perna e pão.
Nós comia pão e bebia água e andava. É tanto que hoje eu conheço aquele porto todo, para todo lado. Eu andei tudo aquilo ali a pé. É mesmo. Chegou o momento de nós cansar, de nós sentar embaixo da árvore, ficar lá descansando para depois andar. Procurando trabalho, entregando trabalho, currículo. Porque não tinha dinheiro de pagar um Uber. Então, Aqui não está contratando, mas em tal lugar ali tá. Vamos lá, perna. Chegava lá, meu, não contrata mais. Chegamos já meio-dia, 1h. Que hora você chegar? Mas não sabia que nós estávamos andando desde 6 horas da manhã para um lado e para o outro, em busca de trabalho. E nisso, momento nenhum, eu pastor, meus irmãos. Momento nenhum eu estava na mentalidade, eu vou abrir igreja, ministério, não. Conseguimos trabalhar, nós chegamos a trabalhar 14 horas por dia. Ficamos alojados, um alojamento da empresa, eram uns containers de ferro. A água era gelada. E a água aqui é muito gelada, para quem não sabe. Olha. Para tomar um banho. Eita, é verdade. Até no verão a água é gelada. A gente usa aquecedor realmente. Ficamos ali, nós trabalhava. Mas pelo menos já estava garantida a moradia, que não precisava pagar o hostel ou coisa. E o saláriozinho que ia cair, né, futuramente. Pronto. Trabalhamos 14 horas. Aí tinha muitas pessoas trabalhando, né? Estamos com um contrato de trabalho. Vamos correr agora para se legalizar, né? Da entrada na manifestação de interesse, né? Isso. Nós damos a entrada, que era pela empresa. Nesse período, a Segurança Social só não saía na hora, era depois de 3 meses, e vinha pelos patrão, não vinha direto para a pessoa, era o patrão que pegava. E nós ficamos trabalhando. E nisso, eu não cultuava durante a semana. Eu só cultuava os domingos. Achou uma igreja, então? Achei. Ligar para minha esposa, ela no Brasil, e falar, olha, estou trabalhando, pesquisa onde tem igreja, preciso cultuar. Aquela vontade de cultuar. E ela pesquisava. Engraçado que os domingos, eu saía sempre assim de terno e gravata, do alojamento, que tinha mais ou menos 30, 40 pessoas. Lá tinha todas as nações, brasileira, africana, tinha todo mundo junto ali. E não tinha cristão. Se contava nos dedos. Sim. Aí, alguns meses, um mês depois, chegou um amigo meu do Brasil, o pastor Lúcio, do estado de Cubatão, em Lisboa. Abração, pastor Lúcio, que Deus abençoe, meu amado. Tá aqui em Lisboa? Tá em Lisboa. Olha, vou costumar dizer que nem outro fala, queremos você aqui também. Tá lançado o convite. Isso, né? E aí eu falei, pastorzão, vamos marchar na terra. E nós ia para a igreja, em Areosa ali, ia cultuar o Senhor só os domingos. Só o domingo e firme na fé, firme na fé, firme na fé. E eu não entendi o propósito de Deus. Por que eu estou aqui, Senhor? Quando foi um belo dia, 2 horas da madrugada, eu estava ali na praça no Porto, acordei, não conseguia dormir, pensando na família e pensando, sempre apacentei um povo no Brasil, cuidei da igreja de Deus no Brasil. E hoje estou aqui, trabalhando, longe da família e... Não, minha vida, eu preciso entender. E eu levantei um frio. Sentei numa praça, no Porto, num banco. E eu chorava mesmo, chorava. Isso aqui você vê ao vivo, eu chorava. Isso que 2 meses que estava aqui, mais ou menos? 2 meses. 2 meses. Eu chorava sem entender. E nesse momento, eu chorava e orava ao mesmo tempo, sentado. Nesse momento, eu comecei a sentir aquela presença de Deus. Coisa assim, que não tem como eu te explicar. Como? Comecei a sentir aquela presença de Deus. E eu baixava a cabeça assim. Você tem aquela sensação como que você parece que percebe que alguém chegou ao teu lado e sentou do teu lado? No mundo físico, assim foi eu, mas no mundo espiritual. Não tinha ninguém do lado. Não tinha ninguém. E eu ouvi uma voz. Isso eu falo muito com os obreiros na igreja e com muitos irmãos que chegam. Eu ouvi uma voz que falava assim, meu filho. Falou 2 vezes. E a última vez a voz falou assim, ó, filho meu. Diferente. Meu filho meu.
ouve a minha voz, porque aqui eu vou te honrar. E aquela presença, como parece que alguém me abraçava. Foi um refrigério que o senhor precisava, né? Como que alguém me abraçava. E quando falou, meu filho, eu falei, olha, eu tenho um pai aqui. E falou assim, filho meu, eu falei, opa, alguém vai me cuidar aqui. Quando falou no meu ouvido, eu senti aquela presença, alguém me abraçava. Só ouve a minha voz que eu vou te honrar neste lugar. Foi o que me confortou e me consolou. Eu vim embora pro hostel, dormi bem a noite toda. No outro dia, acordei confiante na voz que eu escutei. Já amanheceu revigorado. Já. Pra cima mesmo. Entendi que não era nada da terra, era do alto. Entendi que eu estava embaixo de uma palavra e quem liberou a palavra ia realizar o efeito da palavra. Só cabia obedecer e permanecer. Obedecer do homem, permanecer do homem. Falei, então, eu tenho que fazer isso aqui. Permaneci, depois de 2 meses, recebi o primeiro convite para ministrar. Depois de 2 meses. Basicamente já no 4º mês aqui. Isso. E a família ainda no Brasil. Ministrei uma palavra, estava lá o pastor André, homem de Deus, pastor Miqués. Em qual igreja? Só para... Era um trabalho que eles estavam iniciando, a igreja estava iniciando, mas era um culto no lar. Em Vila Nova. Mas o senhor já ficou logo... Opa! Até que enfim chegou a hora. Preguei sobre Lázaro. Livro de João, capítulo 11. Nunca esqueça a primeira mensagem que preguei aqui. Preguei sobre Lázaro. Preguei, falei, que bênção. Começamos a trabalhar. Fui orar ao Senhor. Senhor, preciso entender o seu propósito aqui com a minha família. Fui em busca de casa para arrendar, não encontrava. Eu liguei à minha esposa, nega, não vem, tá difícil. Mesmo tempo ligar, tem que vir. Não vem, tem que vir, aquela coisa toda. O difícil, no caso que o pastor está se referindo, eu entendo, é a questão de local para morar, né? Sim, senhor. Local para morar, porque inclusive hoje ainda tem essa dificuldade, né? Quarto você acha aí, né? Quem vem sozinho, às vezes um casal só, desenrasca num quarto, ou num lugar, num hostel até. Agora com uma família aí, pelo menos aí 4 pessoas, já tem que ter realmente nem que seja um kitnet, como se diz aí no Brasil, né? E um T1, como se diz aqui. Né? Eu quero até dar um testemunho aqui bem rápido. Eu passei por essa mesma dificuldade e eu não poderia ter uma pessoa melhor na minha frente para agradecer. Né? A minha esposa veio na frente, ficou 3 meses aqui, nós vendemos algumas coisas aqui no Brasil, viemos embora. Porém, uma semana antes de nós chegarmos, a minha mulher estava dessa situação. Não acha lugar, amor, não acha lugar. E eu mandei o dinheiro para ela do arrendamento. Eu lembro que na época eu mandei, foi 2.000 euros. Foi 2.000 euros eu mandei. Amor, o dinheiro tá na mão, o dinheiro tá na conta. Arruma a casa aí, coisa, pensando que era fácil, né? Arruma, te vira, que se não tivesse dinheiro que era o problema, não é verdade? Sim. E eu disse assim pra ela, bora, e ela, coitada, a minha esposa foi muito guerreira, um grande beijo, meu amor. E ela aqui nessa luta, e juntamente com os irmãos já ali na nossa igreja lá, na Ômega, e o pastor André sabendo da dificuldade, os irmãos orando, todo mundo procurando. Aí esse grande amigo do pastor Nildo liga para ele, né? Ou eles conversam. Ô pastor, como é que foi? Como é que tá? Olha, tem uma família chegando. Eu imagino ele falando isso porque ele já falou para mim de outras famílias quando precisa. Tem uma família aí chegando e a gente precisa arrumar um lugar para eles ficar, pai. Olha, tá morando ali num quartinho. Na verdade, na época eu tava morando juntamente com a nossa irmã Lúcia e o irmão Alex, que são grandes amigos também, que apoiaram muito. Não só ela, mas quando nós chegamos aqui, um grande abraço. Alex Tel, homem dos telemóveis. Olha que bênção. Bênção. Conheço, tá? Que espinho, hein? Reparação em telemóveis é com ele. Enfim, e aí o pastor André falando com o pastor Nildo, e o pastor Nildo, olha, eu imagino a conversa de vocês, que eu só soube depois da bênção. Né? Olha, não te, conhece mesmo? O pastor nem conhecia, na verdade, a gente. Né? É ovelha minha, pode indicar que eu assino embaixo. E o pastor Nildo, se você assina embaixo, eu assino embaixo. Pronto. E ali chegou com uma senhoria e pensa numa bênção. Chegamos aqui uma semana antes
a gente não tinha casa. Uma semana antes de a gente chegar aqui, assinou o contrato, através de uma indicação sua. Agradeço muito, pastor, pela empatia. Porque é muito fácil você dizer assim, esse problema não é meu, eu lá vou querer saber disso. Obrigado por o senhor ter se importado. Amém. Vendo a sua história agora, eu agradeço muito mesmo, diante aqui de todo o público que nos assiste, pela sua indicação sem nem me conhecer. Pastor Nilton eu conheci hoje, pessoalmente. Amém? Mas aí o senhor procurando, não vem mulher, porque não tá achando casa. E vem mulher que eu tô com saudade. Continue. Ao mesmo tempo falava, não vem, a gente falava, já vem mulher, né? E ela lá, aquela frita também, e eu aqui, a família, e já passou 2 meses, 3 meses, né? E quando foi mais ou menos 3 meses e pouco... Porque o senhor tinha dito 4 meses, não é? 4 meses, 3 meses e qualquer coisa, eu não me lembro mais ou menos assim, 3 meses quantos dias, mas foi 3 meses e pouco. Eu arrumei um T1 para arrendar, lá em Matozinhos. Matozinhos. Quando chegamos lá, liguei, marquei tudo direitinho, fui lá. A mulher falou, olha, você tem que trazer o dinheiro, dá um sinal, um valor. Quando eu cheguei lá, ela queria que eu desse, a pessoa queria que eu desse um valor, o dinheiro, né? Mas, porém, não tinha um contrato e me dava a chave. E foi uma época que estava tendo muito golpe nessa... Aí eu falei, não. Aí ela ficou brava. Falou, então sai de dentro da minha casa. Eu falei, calma, eu vou sair. Mas não é assim que você quer. Eu vou sair com ordem de decência. Como eu cheguei, eu saí. Saímos. Fomos um pouco em outros lugares. Eu trabalhando e minha esposa do Brasil... Procurando na internet apartamento aqui. Aí ela achou um T2 aqui em Lourosa, para a glória de Deus. Falou, nego, achamos, corre lá. T1 é como se fosse um apartamentozinho, um kitnet aí no Brasil, com um quarto. T2, porque muita gente no Brasil também nos acompanha, né? Sim. T2, a gente fala aqui em Portugal, é uma casa com 2 quartos. Sim, e o senhor achou já um melhor. Já um melhor. T2. Mobiliado com tudo. Falei, que bênção. Fui lá, conversei com o senhorio, né? Marcamos, visitei, vi o apartamento. Falei, não, gostei, é nosso. Enquanto que eu estava trabalhando... eu já guardei o dinheiro para dar entrada, arrendamento e tudo. Falei, nega, tá certo, pode vir. Compramos passagem, aí veio minha filha, meu filho, minha esposa. E algo mais. Eu sem documento. Ainda. Sem documento. Tinha dado só a entrada, né, manifestação. Sim, mas, sim. Porém, não tinha aceitado ainda, porque demorava um tempo. Não teve como fazer o reagrupamento familiar, não é? Não teve. Que é o quê? Ele tá aqui, né, como um pai de família, tudo, e já tá aceito por Portugal, digamos assim, e pode trazer a sua família de uma forma legal, sem risco de ser deportado. Né? E foi igual nós vemos também. A minha esposa estava aqui, eu também estava vindo como turista, né? E o medo de ficar naquele aeroporto e voltar para o Brasil e fazer o que lá longe da mulher, né? E perdendo tudo, porque a gente investe um valor muito alto. Sim. E aí a sua esposa vindo para cá nessa situação de correr o risco de ser deportada. E aí, pastor? Com a Giovana, nova ainda, né? 3 aninhos, o Henrique. E eu fiquei aqui tipo aflito, falei, meu Deus. E mesmo assim, sem eu com documento e sem ter ainda legalizado no CEF, sem ter aceitado, eu fui pro aeroporto buscar a família. A gente deu táxi, pegamos do aeroporto, todo mundo junto. A minha esposa ficou na imigração, passou por todo o investimento, todas as pesquisas, pergunta, né? Ela ficou aflita. E com criança pequena, então... olhou até o sapato da criança e etc. Foi uma coisa abençoada por Deus. E isso porque eu estou falando isso? Para nós entender a importância de nós andar dentro do propósito de Deus. O que é o propósito de Deus? Porque nada da terra pode parar e frustrar o propósito de Deus. Não tem como. Se Deus decretou a palavra na minha, na sua vida, de qualquer um que está ouvindo, pode demorar anos, dias ou noite, mas vai se realizar. É verdade. Porque a palavra de Deus, nós temos que entender, mas a palavra de Deus não é na terra, foi em cima. E quem que vai lá impedir a palavra? Ninguém. E até na terra, né? Quando Deus... Eu digo uma coisa, eu não gosto de falar esse nome não, mas eu vou falar. Quando Deus manda, meu filho, até o diabo obedece. Não tem pra onde correr, não. Sabe essa história do até o diabo obedece? Sei. A irmãzinha, coitada, viúva,
tava passando fome em casa, pastor, quase passando fome. Então ela abriu a despensa, não tinha quase nada. Olha aí. E ela dizia, orou, temente do ciclo de oração, orou para Deus, disse assim, ô Senhor, o Senhor sabe, o Senhor nunca deixou faltar, eu sei que o Senhor não vai deixar faltar hoje, me ajuda assim. Só que o vizinho dela era o filho mesmo lá das trevas, e disse assim, rapaz, eu vou, como diz no dia de hoje, vou trollar essa velha. Ela tá pensando o quê? Chamou o criado dele e disse assim, olha, vai lá no mercado, tu sabe que eu tenho a minha conta lá, enche os 3 carrinhos de compra, que eu quero que dê pelo menos uns 6 meses. Pode encher, falou, e manda entregar lá na casa da fulana, que ela tá achando o quê? Aí ele, o servo, o criado dele foi lá, fez uma compra, mas foi uma abarrotada mesmo, sabe? Chegou lá com o patrão dele, tá aqui, não, vai entregar lá que eu vou ficar só de longe olhando. E ele achou uma brecha na casa da velhinha e chegou lá, olha, isso aqui mandaram entregar para a senhora, tá bem? E deixou, descarregou, encheu a sala da mulher de compra. E aí ela começou a agradecer, né? Ela não ficou surpresa, porque quando nós servimos esse Deus, a gente não fica surpreso, a gente fica maravilhado e agradecido, né? Porque sabe que Deus faz a obra. E aí ela começou a agradecer, a louvar tudo. Aí do nada bate o homem na porta. Ô, minha senhora, só tá agradecendo quem aí? Ô, meu filho, eu recebi uma bênção agora de Deus, olha o que Deus mandou pra mim. Sabe como falou? Assim, não, meu filho, minha senhora, quem mandou isso aí pra senhora não foi Deus, não. Foi o diabo que mandou. Eu sou filho do diabo, sabia? Foi ele que mandou isso pra senhora. Ele sou, meu filho. Não te preocupa não, quando Deus manda, até o diabo obedece. É bênção. E aí o senhor, nessa aflição, ela na imigração, mas deu certo. Isso. Aí eu durante a noite, ela ia passar na imigração às 6 horas da manhã. E eu ia para o aeroporto. E eu preocupado, aquela preocupação. No período dela estar na imigração, eu acabei dormindo. No aeroporto? Não, já em casa. Tava em casa. Para mim ir para o aeroporto buscar, eu acabei dormindo. O período dela estar na imigração. Quando eu acordei... Já foi com susto, meu Deus do céu. Peguei o metro ali na estação de Francos. E fui pra lá, cheguei lá, ela já tinha passado. Já morando em Lourosa? Não, estava morando, já tinha apartamento alugado em Lourosa. Eu aluguei esse apartamento. Tava esperando ela chegar só. Isso. Ficou 2 meses, eu pagando arrendamento, sem morar lá. Só pra segurar? Só pra segurar. E morando no alojamento da empresa no Porto. Ah, já tava pertinho, sim. Aqui no Porto. Aí, viemos pra casa. Chegamos em casa, tomamos um banho, fiz um macarrão abençoado. Abençoado, comemos ali. Ficamos muito alegres e felizes. Deus sempre cumprindo, né? Deus sempre cumprindo. Eu falei, para a glória de Deus, estou entendendo o propósito do Senhor, que bênção, a família está aqui, né? Então agora eu vou trabalhar e dar um futuro melhor, uma faculdade para meus filhos e nós vamos se alegrar pelo investimento na vida deles. E eu trabalhando na empresa. Depois de 15 dias que a minha família estava aqui em Portugal, a empresa me mandou para Algarve. Primeiro para Elbras. Que é bem longe daqui de onde nós estamos. Trabalhei em Elbras. Já ficou longe de novo. Isso. Trabalhei em Elbras. Foi eu e um amigo meu. Isso aqui eu vou contar, meus irmãos. E como nós... Vou voltar um pouquinho atrás aqui. Eu fui trabalhar em Elbras. E como nós tínhamos pouco dinheiro... Vou voltar um pouquinho no começo. Nós tínhamos pouco dinheiro... Não tinha como comprar, tipo, uma mochila boa, coisas boas para levar as coisas. Nós tínhamos comprado faca, panela para fazer comida. E nós pegamos o comboio para ir para Elbras. Quando chegou o meio do caminho, que a gente ia de uma estação, parando na estação, pegar um comboio por outro, aquele saco rasgou, meu. Tinha panela, tinha garfo, faca de comer. E aquilo rasgou no meio do comboio. Todo mundo olhou, panela batendo. E eu olhava pro meu amigo assim e falei, pega ela. Ele, não, pega tudo, pega ela, pega tudo. E quem que vai pegar? Vergonha. Né? Nós pegamos aquilo ali e fomos pra Elbas. E quando minha esposa chegou, 15 dias, nós estava aqui, eu trabalho no Porto, a empresa me mandou para o Algarve. Daqui lá, acho que é 8 horas de autocarro. E eu fui para o Algarve. Eu lá trabalhando e minha família aqui, então eu vinha a cada 15 dias em casa. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, minha família veio do Brasil, tá aqui
E daqui o Senhor já me tirou para longe de novo, Senhor. E aquilo deu um barulho na minha mente. Eu falei, o que agora? Aí quando foi um belo dia eu falei, não, eu preciso ter ousadia e confiar nesse Deus que eu sirvo. Eu preciso ter ousadia e confiar no Deus que eu sirvo. Porque o Deus que nos trouxe aqui não é Deus de vergonha. Ele é Deus de dupla honra. Deus falou comigo, me deu uma palavra. Eu tenho que fazer prova. Uma sexta-feira, 3 horas da tarde, eu estava trabalhando no Algarve. Chamei o meu encarregado e falei assim, olha, minha família está no porto, não vai ficar só, eu preciso que você me mande para a obra do porto, ficar perto da minha família. Ele falou assim, ó, não vou mandar. Se você querer, você sai, você vai ter trabalho você aqui. Eu falei, então, a partir de agora, eu não trabalho mais, estou indo embora. Não tinha muito conhecimento de emprego, não tinha igreja ainda. Meu primeiro trabalho, saí do Algarve, arrumei as coisas. Na sexta-feira, liguei para minha esposa, entra aí na internet, compra passagem do autocarro, estou indo embora amanhã. Quando foi da sexta para o sábado, meia-noite saiu um autocarro do Algarve. Vinha para Lisboa, 7 Rios. De 7 Rios, vinha para o Porto. E aí foi isso que eu vim. De 3 horas da tarde da conversa para meia-noite já pegou o autocarro, pronto. Falei, tomei atitude. Falei, eu tenho que confiar nesse Deus e conhecer esse Deus da providência. Preciso conhecer. E Deus falou, cadê tua ousadia, meu servo? Tu sempre pregou. E aí eu vim embora. O dinheiro que eu tinha, 2.000 euros. Certamente de juntar um pouquinho aqui, vender o restinho que tinha no Brasil. Pouquinho que veio no Brasil, pouquinho que trabalha aqui, 2.000 euros. 2.000 euros para quem tem que pagar a renda todo mês e com família, Isso. não é muita coisa. 2.000 euros. Saí do Algarve, vim para Santa Maria da Feira. Cheguei em casa e falei, nega, vem embora do trabalho. Não tenho um trabalho ou um emprego certo. Não tenho. E a vida deu, tá lá, você tá aqui, isso eu não aceito. Fazer prova do meu Deus. No Brasil nós sempre andamos, tinha carro. E aqui eu ia tirar documento, um sol, minha filha no ombro, minha segunda mão de meu filho e minha esposa, andando no sol. Então nós pegávamos o comboio, um dormia, botava um numa perna, no ombro, outro na perna e vinha. Eu falei, não, essa vida eu não aceito. Eu tenho que crer no Deus que eu sirvo. Com 2.000 euros, logo a seguir era uma renda de 500 euros. Ficava 1.500 euros. Falei, olha, vamos comprar um carro. O primeiro carro que eu comprei aqui foi uma Palio Kennedy. Ano 2000. Entramos na internet, vimos. Como eu não conhecia os valores, naquela altura eu comprei caríssimo. Pagou mais de 1.000 euros? Esse carro você compraria aí por 400, 500 euros. Paguei 1.000 euros. Pagou um absurdo, né? 1.000 euros. Estou falando há 6 anos atrás, você tem noção. Então de 2000 eu fiquei com 500. Já desempregado. E menos 1.500 na conta. Isso. A minha esposa foi esperar, falei, não se preocupe, fique em paz. Fomos lá, mostrei o carro meus filhos, todo mundo se alegrou. Falei, nós não anda mais a pé. Andamos nesse carro, mó alegria, que tá carro bem, que você ir pra lá e pra cá. Fizemos compra com os 500 euros. Se for o dinheiro embora. Aí chegou a hora da dependência total De Deus. De Deus. Fui para um quarto orar. Entrei de manhã, fui orar ao Senhor, conversar com Deus. Fechei o quarto, falei, olha, fique em paz que é eu e Deus, vou conversar com o Senhor, fui orar ao Senhor. Quando saí da oração à tarde, fomos na internet, eu vi um anúncio, tipo assim, contratando-se ferrageiro. Trabalhei na área de construção civil, no Brasil trabalho de carregado. Né? Ferrageiro, que é o armador de ferro no Brasil, que se chama ferrageiro. Aí eu mandei a mensagem, peguei o número e liguei na segunda-feira. Quando eu liguei na segunda-feira, ele falou assim, você está disponível? Eu falei, sim, vem aqui o Porto. Eu fui no Porto. E nas minhas orações eu falei, Senhor, mais nunca eu deixo a minha família para ir trabalhar fora para nenhum lugar. E não vou mais ficar alojado em alojamento de empresa. Não quero mais isso. Eu não vim para isso. Fui ao Porto,
Na segunda, na terça, comecei a trabalhar no Porto. Para a glória de Deus, até hoje, nunca fui para fora mais alojado. E eu só fui para fora, para 2 países. Para a França e para a Bélgica, embaixo de um propósito de Deus pelo reino. Pelo reino. Né? Ficamos trabalhando. Seja, quem tinha 2.000, pagou a renda, comprou o carro. Fez uma comprinha, isso, acabou. Deus supriu todas as necessidades. Ninguém ficou em desespero. A confiança total no Senhor. Total no Senhor. Amém. Total no Senhor. É bem, para quem está assistindo não entende muito, né, pastor? Só quem já passou por isso pode imaginar. Não só aqui no Brasil mesmo, né? A gente teve momentos que Deus provou de uma forma muito forte, específica, que Ele cuida da gente. Cuida, sim, né? Que Ele cuida. Quando Ele fala assim, aquele que não for como uma criança, não entrar no reino do céu. O que uma criança é para um filho, para um pai? É totalmente dependente, né? É você depender realmente. O filho não está preocupado, um filho de 5, 6, 7, 8, não está preocupado com o que ele vai comer amanhã, como é que ele vai para a escola, se vão cortar a luz, se vai ter água. Não, ele está totalmente na dependência. Ele sabe que o papai e a mamãe dele no outro dia vai ter a comidinha, vai ter o brinquedinho, vai ter a providência, né? Então, a gente está vendo aqui que Deus ele supriu todas as suas necessidades e cumpriu sempre. Teve um processo, mas ele foi cumprindo. Cada passo desse processo ele foi cumprindo. E aí, quando que chegou o momento, né, nesse período todo, é importante frisar que o Senhor nunca esfriou na fé, né? Não. Em nenhum momento o Senhor se desviou ou esfriou, sempre estava, não como líder, não pastoreando, mas sempre estava na igreja, sim, né? Sua família chegou aqui, vocês também começaram a congregar, estavam numa igreja. Mas qual foi o momento que o Senhor disse, que Deus disse, meu filho, agora está na hora de cuidar dessas ovelhas perdidas da casa de Israel. Está na hora de levantar, vamos deixar, o financeiro é importante, é muito, né? Você precisa sustentar a tua casa, os teus projetos, mas está na hora de cuidar também dos filhinhos do Papai do Céu. Como que foi isso? Isso. Quando eu estava no Algarve... Ainda pela outra empresa. Pela empresa, o senhor falou muito bem de não ter esfriado na fé. E isso é para a glória de Deus. De quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós entendemos que o apóstolo Paulo fala que ele, não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Daí para cá, nós nunca, de quando entregamos nossa vida, nós nunca se esfriamos, desviamos na fé. Quando eu estava no Algarve, eu andava 1 hora a pé para ir cultuar. Aos domingos? Aos domingos, só os domingos. Só os domingos. Durante a semana em Portugal, teve uns períodos que eu não cultuava. Mas os domingos, eu estava na igreja. E 1 hora a pé. Eu ia a pé e voltava de Uber, que era à noite. E aí, quando chegamos aqui, eu cultuei várias igrejas pela região aqui, né? Só que eu não me encontrava no ministério. Eu cultuava, mas me sentia como fosse um peixe fora da água. E eu falei, eu não estou entendendo. Chegou uma hora que eu não entendia. Então eu fui orar ao Senhor. Senhor, eu preciso entender o propósito comigo, que o Senhor quer comigo aqui, do teu reino. Aí agora não é mais nada, nem financeiro, nem trabalho, nem família. É com o reino de Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer comigo neste lugar? Eu preciso entender. Porque somos homens, somos falhos perante Deus que é perfeito. Se Deus não levar um entendimento, por nós ser falho, nós temos que entender uma coisa. Quando nós falamos a palavra falho, é os seres humanos ser falho diante de um Deus perfeito. Não falho de homem para homem. Né? Então, fui orar ao Senhor. E Deus tratou conosco. Deus falou conosco. E eu fui numa igreja, quando eu estava cultuando, que eu dobrei o joelho, Deus me deu o nome de um ministério. Isso depois dos 4 meses que minha família estava cá em Portugal. Me deu esse nome, Assembleia de Deus, Tempo da Graça. Só que eu olhei para mim assim e falei, falei com minha esposa, falei, nega, anota esse nome aí. Ela anotou. Não entendeu na hora? Não entendeu na hora, no culto.
E eu falei, nega, Deus me deu esse nome, mas eu não vim abrir igreja aqui. Não pesquisei sobre a cultura do país. Não tenho um relacionamento profundo sobre a igreja, sobre os irmãos. Eu vou abrir igreja aqui para quê? Pelo amor de Deus. Só que isso não ficou dentro do meu coração. Aí eu fui orar. Falei assim, eu preciso que o Senhor me dê entendimento. Eu preciso estar envolvido no teu reino, fazer a tua vontade, porque o Senhor me chamou para isso. E eu entendo o meu chamado, o Senhor me chamou para isso. Aí foi onde Deus tratou conosco. E nós somos fundador de um ministério aqui, né? De um outro ministério antes da Tempo da Graça. Pastoreamos por 3 anos e meio. Chegou no determinado tempo que o ministério não andou mais à frente, né? Então o pastor nos abençoou, para a glória de Deus. E o povo ficou aí. Não foi para outras igrejas, né? Fizemos o culto de despedida, fechamos o ministério. E aí... O ministério que não era seu, digamos. Que não era meu, isso, que não era meu. Mas as ovelhas estavam ali. E as ovelhas estavam aí. Abençoei, direcionei para ir para qualquer outro ministério. Tem pastores que eu já conhecia. Um excelente trabalho, excelentes pastores. Alguns irmãos foram, né? E outros não foram. Aí nesse período, eu fui à França trabalhar. E quando eu voltei depois de 2 meses, os irmãos estavam todos aqui. Aí perguntou, pastor, estamos esperando do Senhor para saber onde, que igreja o senhor vai para nós ir. Ou qual é a decisão que o senhor vai tomar. Para os irmãos entender como que nasceu a Tempo da Graça. Deus deu um nome e eu não abri. E eu falei, meus irmãos, eu preciso de um período de oração, né? E tiramos um período de 20 dias de oração. E durante os 20 dias eu não comuniquei com os irmãos. Fiquei mais calado e reservado. Só com Deus. Só com Deus e com minha família, com minha esposa. Né? Não respondi a mensagem, mas calado. E os irmãos ficou aí. Aí eu reuni todos os irmãos e falei, olha, vamos marcar uma reunião na minha casa, no apartamento. Marcamos. E quando chegou lá, tem mais ou menos umas 15, 20 pessoas na primeira reunião. Os irmãos foram todos para lá. Falou assim, ó, pastor, estamos aqui na espera da sua decisão. Falei, olha, Deus me deu o nome de um ministério, só que eu nunca quis abrir. Se os irmãos estão mesmo na união querer, nós vamos fundar o ministério. Eu estou aqui para isso, para atender o chamado de Cristo. Reunimos, foi uma coisa linda. Todo mundo se abraçou, falou, nós precisamos ofertar e dizimar. Porque nós vamos pegar uma igreja do zero, do nada, onde não existe. Nem templo tinha. Nem templo. Local, tinha que arrendar tudo. Não tinha nada. Do zero. Do zero. Então os irmãos se uniu, moveu de um lado, moveu do outro, pessoas até ajudou para um lado e para o outro, os irmãos dos Estados Unidos nos ajudamos. E eu falei, olha, eu vou precisar. Fui à Bélgica, trabalhei para levantar um financeiro, para a gente investir em cadeira e muitas coisas. Trabalhamos lá. Arrumamos o templo, um salão, em frente da minha casa. Arrumamos o salão. No dia que arrumamos o salão, os irmãos foram lá, consagrou aquele salão, orou, abençoou. Já fomos selados ali pela graça de Deus, uma confirmação de Deus. Aqui é o templo. E isso na Bélgica. E fizemos culto durante 3 meses na sala da minha casa. A igreja nasceu na sala da minha casa. E durante os 3 meses que tivemos culto na sala da minha casa, eu não participei de nenhum culto. Porque eu estava fora trabalhando. Levantando recursos. Levantando recursos. E aí quando eu voltei da Bélgica, nós alugamos o templo, pintamos, implantamos um ministério para a glória de Deus. E hoje nós temos um ministério abençoado. Vai fazer agora 2 anos, em outubro, dia 30, né? E ministério próprio. Assembleia de Deus, Tempo da Graça. Agora, no dia que você for visitar aquele lugar, espero que você vá realmente. Você já sabe como que surgiu ali, né? E é interessante, pastor, como que o mundo dá voltas, né? Digamos assim. E não há nada por acaso. Tudo está no controle e no direcionamento de Deus. Eu lembro que quando nós chegamos aqui,
nesse mesmo apartamento que nós fomos morar, que o pastor Nildo não nos conhecia e indicou, né? Dia 30 de outubro. Nós chegamos aqui dia 19 de outubro de 2022, exatamente, 2022. E no dia 30 de outubro, né? Agora sabendo a data, eu lembro que foi logo em seguida que nós chegamos. Eu estava ali na Assembleia de Deus, ou melhor, no Ministério Ômega, que é a nossa igreja, e o pastor André, né? Sim, esse amigo que nós já falamos aqui, olha, vai ter a inauguração de um templo lá em Lourosa, de um pastor amigo meu, assim, ele fez o anúncio. E nós morávamos próximo, entre aspas, né? Porque Carvalhos ali, Pedroso, era até a mesma rua, pegando, vai sempre nela. Avenida Principal. Isso. E aí, na época, era pela manhã o culto, né? Na nossa igreja é às 18 horas. Ele disse, vamos lá. E eu participei. Não tive tempo de falar o que eu tinha que ir trabalhar, mas nós chegamos lá, eu juntamente com a minha família, e nós participamos do primeiro culto da inauguração da Assembleia de Deus Templo da Graça. Para a glória de Deus, tivemos a honra de ver aquele ministério ali realmente tomar forma, iniciar, né? Ali naquele lugar. Na verdade, já iniciou antes ali na sala da sua casa, né? Sim. Já iniciou muito antes no seu coração, Deus colocando essa vontade. Diz assim, ô meu filho, aqui tu tá imaginando que aqui é só para trabalho. Não. Lá no Brasil tu tava trabalhando e tava na obra, mas tu não tava na frente de verdade. Tirei trabalho para te trazer para cá. Você veio e tá pensando que vai só trabalhar, vai suar mesmo cuidando dessas ovelhas, né? Abençoando. Olha, pastor, como que Deus faz, né? Como que Deus ele cuida, como que Deus opera, né? De uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. E eu tenho visto, né? Através de vídeo, através de testemunhos das pessoas que lhe conhecem, sempre dizendo, olha, tive no culto lá na igreja, ontem mesmo, o episódio passado, se vocês forem ver, o pastor Marcelo, dali de Passos de Ferreira, exatamente. Isso. O pastor Marcelo esteve aqui e gravou com a gente e já foi direto lá para o culto também, para participar do momento ali do aniversário do pastor Nildo, né? Então a gente tem visto que tem sido um ministério que tem abençoado muitas vidas aqui nesse lugar, alcançado muitas vidas, muitas almas sedentas, né, pastor? E a gente está com um tempinho um pouco avançado, né? Mas eu queria saber do senhor qual que é o que é que o senhor pensa para um futuro próximo, né? Quando se fala da obra de Deus, qual que é o projeto que a Assembleia de Deus, Templo da Graça, ela está querendo desenvolver, ou tem desenvolvido, ou está pretendendo partir para isso? Qual que é o próximo passo, né? Eu acredito que não é só isso. Eu acredito que tem mais coisa que Deus queira fazer, que tenha no seu coração esse desejo. E quais que são os desafios hoje que o senhor tem enfrentado? Porque para quem evangelizou, para quem trabalhou, pastoreou no Brasil, eu imagino que deve ser diferente aqui em Portugal. Então, se o senhor puder fazer um resumo desses dois pontos, o que o senhor pretende fazer futuramente e quais os desafios para fazer e o que tem feito? Sim, senhor. Aqui, o maior desafio para um cidadão estrangeiro quando você chega aqui, você tem que lhe dedicar ao trabalho para manter o sustento, não só o sustento do alimento, mas também as rendas que está muito alta na altura de hoje, né? E porém, está também dedicado, 100% entregue ao reino de Deus, para fazer a vontade do Senhor. E nós sabemos que é um país que necessita mesmo do evangelho, como tanto aqui em Portugal, com outros países, outras nações, e a palavra de Deus tem que chegar. E para a palavra de Deus chegar, nós temos que fazer um grande preparo de obreiros, um estudo bíblico, para que a palavra possa entrar nos lares. Só que a forma da gente levar a palavra aqui não é igual no Brasil. Não. Aqui tem que ter mais cautela, ser mais zeloso, né? Porque no Brasil você pode fazer evangelismo na rua, como nós estamos acostumados, e uma caixa de som, aqui não. O pessoal que é mais observador, não falando da cultura, mas falando do país, é um país mais frio. Por o país ser um país frio, então realmente as pessoas é mais fechada. E para nós entrar com a palavra de Deus, eles precisam ganhar em nós a confiança. Depois que ganha a confiança, abre o coração. Eu costumo muito dizer
que para a gente ganhar uma alma aqui, primeiro eu tenho que ganhar a pessoa para mim. Entenda isso, pra você não se confundir. Ganhar a pessoa para mim. O que ganhar para mim? Na confiança, ver o meu caráter, ver a minha postura. Depois que ele vê tudo isso em mim, eu vou afirmar ele em Cristo. Agora, se eu não conseguir trazer ele para mim, homem, seres humanos, no dia a dia, no diálogo, eu não consigo afirmar ele em Cristo. Só que nós não podemos afirmar em nós, não. Ganhar na confiança e afirmar em Cristo. E realmente, aqui na Europa inteira, é muitos desafios do Evangelho. Muitos desafios. E nós temos que focar realmente mesmo na semente, à luz da palavra de Deus. Porque há muitas nações, há um povo, tanto aqui em Portugal como em outros países, que não viu ainda falar da Bíblia. Nós tivemos pouco tempo, tivemos um tempo, de uma pessoa de 15 anos que nunca viu falar na Bíblia. Nós precisamos dessa experiência. Então, ou seja, o povo aqui espera da igreja, não falo só das igrejas, nem pastores brasileiros, porque eu tenho muitos amigos portugueses, são uma bênção, espera das igrejas, denominações, né? De qualquer cultura, semear uma palavra que traga esperança e que realmente eles olham para quem está semeando a palavra e vê, fala, realmente eu vejo algo diferente sobre você. O maior testemunho não é talvez nem falar. É mostrar, né? É mostrar. Então nós temos projetos, sim. Nós temos projeto de alcançar as famílias, restaurar famílias. Porque nós sabemos que muitas famílias que devido a muitas coisas, depressivo, e a igreja tem que entrar nessas áreas. Mas para a igreja entrar nessas áreas tem que ter um preparamento. Preparar os obreiros. Nós falamos do modo geral, né? Não estou falando de igreja central nem local, modo geral. Nós, servos de Cristo, pastores, diáconos, presbíteros, tem que estar o quê? Preparado na palavra, saber como semear a semente, porque quem vai semear a semente somos nós. Porque Deus já nos colocou a semente dentro do nosso coração. E eu só vou conseguir dar para alguém o que eu tenho. Se eu tenho a semente de Cristo, eu vou dar a semente de Cristo. Eu não tenho que me preocupar no resultado. Eu tenho que me preocupar de semear. Porque o resultado, quem vai dar é o Senhor. Enquanto eu estou semeando, Deus sabe qual é o coração que Ele vai plantar. Porque só Ele conhece o coração. Então a igreja ela tem que estar preparada para isso. E eu costumo muito a falar com os obreiros que eu me preocupo. Eu me preocupo com o futuro da igreja, se até lá Cristo não buscar a sua igreja, para o ano que vem. Como que ela vai chegar lá? E eu me preocupo hoje como nós estamos preparando essa geração que chegou agora. O jovem, para que ele sustente o evangelho. Então nós temos que fazer um grande preparo para que a igreja ela venha andar dentro da luz da palavra. Porque nós sabemos que o mundo, ele está sendo balançado por muitas coisas. Muitas opressão, muitas leis modernas, que está desequilibrando psicologicamente, famílias, né? Então, ou seja, o mundo desenvolveu uma grande evolução, uma modernidade tremenda. Sempre ao contrário do que a palavra diz, né? Isso, ao contrário do que a palavra diz. Aí eu lhe falo algo aqui. Aqui, nós temos que pegar o desenvolvimento que o mundo desenvolveu, a evolução, e usar ela nessa nova geração. Mas como? Inverter. Levando para a palavra de Deus. Você pode ver, eu vou fazer uma colocação aqui sobre a Babilônia, né? Nós sabemos que o maior trabalho da Babilônia
é investir. É investir para tirar do propósito. Então a Babilônia trabalha com isso. Escute, trabalha uma coisa, a proposta é outra. Trabalha na terra, a proposta é de cima. A Babilônia trabalha com isso. Então quando a Babilônia trabalha, vai trabalhar com coisas boas. Boa sabedoria, boa eloquência, boa postura. Porque ninguém consegue tirar outro do propósito se você não estiver bem instruído, bem. Porque o seu propósito está focado. Então a Babilônia está usando isso. Então, ou seja, quando a Babilônia vai, ela vai com pressão. Só que a igreja de Cristo ela tem que vir de encontro. Mas não com pressão, ela tem que vir com a resistência. Que a Bíblia diz, resistis o diabo e ele fugir de vós. Então a nossa geração ela tem que estar preparada. Revertida, né? Ela tem que estar preparada para o dia da opressão e eu ir com a resistência. Aí não há choque. Ele vai fugir. A igreja ela não pode estar despreparada para o dia da opressão, ela também atacar com a opressão, não. Então, seja, nós temos grandes projetos de evangelismo, temos projetos nas famílias, projeto de preparação dos jovens, e isso é muito interessante, porque o Senhor Jesus ele espera de nós preparar o povo em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, né? O mundo em si já está ferindo as pessoas. Se a gente for fazer uma reflexão, a gente for voltar a uma mentalidade de 4, 5 anos atrás, a mente das pessoas era uma. A forma de pensar, de lidar, de falar, hoje é outra. Então a igreja, ela tem que usar agora a luz da palavra e aplicar os ensinamentos que Jesus deixou para que a igreja aplique no meio do povo. E nós, líderes, pastores, nós não podemos deixar isso ser desejado. Porque hoje nós falamos aqui de trabalho, falei muito. Se a gente for observar, todos nós chegamos aqui embaixo de um desafio para trabalhar. Só que isso não é só a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a palavra seja pregada. A vontade de Deus é que vida será alcançada. A vontade de Deus é que o evangelho seja exposto. E nós temos o desafio de trazer hoje um evangelho que possa gerar uma transformação e uma mudança dentro de nós. Porque se eu ando pela luz da palavra e eu não deixo a palavra de Deus me transformar, como que o meu próximo, que não é transformado, vai ver diferença em mim? Exatamente. E para salientar isso, né? Ou seja, o mundo a gente sabe, vê, né? Qualquer um consegue observar, volta um pouquinho atrás, que o mundo está em constante realmente transformação, como o senhor falou, em evolução, como o senhor falou. Mas a palavra de Cristo ela não muda, Não. né? Ela é imutável, né? E ela tem a resposta, ela tem a solução para qualquer momento. Tem. E eu imagino se Cristo não voltar antes, ela vai continuar a mesma e vai valer para daqui 100, 200, 300 anos. Não é verdade, pastor? Sim, senhor, sim, senhor. Então, eu vejo também como um dos maiores desafios hoje, né, nas igrejas, é realmente continuar pregando a palavra. A palavra. Porque muitas das vezes o mundo ele quer te proibir de falar o que está aqui, né, de verdade. E a gente já vê até dentro de algumas leis, né, homens querendo, preocupados em querer deturpar e proibir essa palavra, essa fonte de vida aqui. E é isso que me chamou mais atenção. Só pode incomodar tanto algo que é verdadeiro, Sim, né? senhor. E a gente vê que para quem não conhece, incomoda demais, né? Incomoda muito. Mas aqui está a fonte de vida. Pastor Nildo Almeida, Sim, senhor. Assembleia de Deus, Templo da Graça. Muito bom, pastor. Eu agradeço imensamente por o senhor ter aceito esse convite. Amém. Né? Nós sabemos que, né, é corrido, né, para uma pessoa que é pastor como o senhor, trabalha fora também. 10 horas por dia. 10 horas por dia trabalhando, tá vendo? Então,
tirar um tempinho, né? Tirar 2 horas de tempo para vir nesse humilde lugar, né? Eu agradeço realmente muito. Eu creio que Cristo, além de ele estar fazendo, ele vai fazer muito mais na sua vida, no seu ministério, né? Porque quem não serve para nada, né? E só do Senhor tá vindo aqui falando para esse povo que vai estar nos assistindo. O Senhor está servindo no reino. Podia estar agora dormindo, tomando um sorvete por aí, mas não. Tá aqui. E eu gostaria que o Senhor deixasse uma última mensagem para quem nos assiste, para essa pessoa que de alguma forma ainda não foi aceita, ainda não entregou o seu coração a Cristo. Dizer para ela que Cristo também morreu por ela, também há lugar para ela no reino dos céus, que tem um lugarzinho lá na sua igreja para ela, não só na sua como na nossa. Né? Mais uma vez deixo aqui o convite, a Assembleia, o Ministério Missão Ômega aqui em Portugal, ali na rua de Moçambique, 147, em frente ao Auditório de Gaia. Você é nosso convidado. Teremos um prazer imenso em recebê-lo ali, assim também como na Assembleia Templo da Graça, aqui em Lourosa. Você que mora nessa região aqui mais próximo, Espinho, nessas redondezas, né? Também quiser conhecer o nosso pastor Nildo, a sua família, aquele ministério, será muito bem recebido, tenho certeza. Pode deixar, meu pastor, uma palavra para esse povo, que as suas considerações finais e o convite também. Amém, meu irmão. Eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos que nos ouvem, que nos assistem. Se encontra no livro de Lucas, seu capítulo 7, a partir do versos 36, tá? Para a nossa meditação. Palavra abençoada. Eu vou ler aqui alguns versículos. Posso, querido? Amém. Fica à vontade. Livro de Lucas, seu capítulo 7, versos 36. Assim está escrita a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regrar-lhe os pés e as lágrimas, enxugava-as com as lágrimas, ou com seu cabelo, e beijava-lhe os pés, e ungiu-lhe com unguento. Amém? Lucas 7. Por que esta palavra aqui, meu irmão? Porque a Bíblia diz, vou só fazer um breve comentário aqui dessa palavra, que Jesus chegou à casa de Simão. Simão, conhecido como um fariseu. Só que eu não quero falar de fariseu. E quando Jesus chegou à casa de Simão, o comentário correu na cidade. Jesus estava na casa de Simão. E a Bíblia diz que uma mulher, uma pecadora, a Bíblia não dá nome, chama de pecadora. E eu quero frisar aqui, uma cidade inteira, por onde que nós passamos, não tem nome. A cidade vai falar, vai o pecador, vai a pecadora, vai o pecador, vai a pecadora, uma cidade. Só que ela ouviu falar que Jesus estava ceando numa mesa na casa de Simão. Então a Bíblia diz que ela foi à casa de Simão, sem ser convidada, entrou na casa de Simão e Jesus estava à mesa. Vamos entender que a mesa que Jesus estava sentado não é essa mesa que nós estamos aqui. A mesa do judeu era um carpete e a Bíblia diz que Jesus sentava sobre almofadas e seus pés ficavam para trás. Só que ela levou um vaso de unguento. Unguento representa o melhor. Ela não se preocupou pelo nome que a cidade chamava. Ela se preocupou de chegar ao lugar que Jesus estava. Porque ela entendeu, se apenas eu chegar, eu vou ir como pecadora. Mas quem vai tirar o meu pecado está na mesa. E a Bíblia diz que ela chega, e a Bíblia diz que ela vai com um vaso de unguento. Simão convidou Jesus como um profeta para ver, porque assim, convidou como um profeta, o que o profeta vai falar, vai dizer. Só que Jesus não é profeta, ele é o Salvador. A Bíblia diz que ela chega à mesa, ela quebra o vaso de unguento
e começa a lavar os pés de Jesus. Primeira coisa que ela faz, ela localizou a mesa. Então, seja, ela acessou, tirou o manto, descobriu os pés e começa a lavar os pés de Jesus. Quando ela começa a lavar, isso tocou. Ela começou a lavar embaixo, tocou em Jesus e levou o assunto para cima da mesa. Simão, tá vendo isso? Chegaste à tua casa, tu não ungiu meus pés, Simão. Cheguei à tua casa, não me beijou, Simão. Cheguei à tua casa, não fiz uma recepção, Simão. Tá vendo esta mulher? Uma pecadora. De quando eu cheguei aqui, Simão, essa pecadora não para de lavar meus pés, ungir meus pés e beijar. Jesus vai mostrar para Simão que quem chega diante de Jesus pecando, ele tira o fardo do pecado e deposita o fardo na leveza. Porque ele veio, Cristo, ele veio, porque ele ama o pecador. E todos aqueles que têm encontro com Cristo e chegam à mesa que ele está, não volta a mesma pessoa. Quando ela chega à mesa, ela entregou tudo que ela tinha. O que é o tudo que ela tinha? Eu entregar o meu coração. O que eu tenho tudo, eu vou entregar para ele. Se humilhou ali, né? Tocou embaixo. E quando ela entregou tudo para ele, mexeu com Cristo. E fala, não, eu tenho que mudar a tua história. O caminho que ela veio, ouvindo que era pecadora, é o meu caminho que ela vai voltar. A mesma boca que falou, é pecadora, vai falar assim, agora eu estou vendo uma adoradora. Porque não é mais sobre ela, é o que está sobre a vida dela. Eu deixo essa palavra, nós não vamos pregar aqui, mas que você possa entender. Um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, um jovem sem Deus, é sem projeto. E qual é o projeto? Projeto de vida. Que a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai, Jesus vai dizer, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então tudo tem que ser depositado em Cristo para que nós podemos chegar ao Pai. Ele está pronto, sempre teve e sempre vai estar para me receber e te receber. Nós se enganamos com nós mesmos. Jesus sabe como é que você está, sabe o que você fez, o que você não faz, o que você precisa. O que ele precisa, espera de ti é abrir uma porta. O nosso corpo físico, meu amado, para nós estar de pé, tem que se alimentar. E nós se alimentamos pela boca. Só que a palavra de Deus é alimentada pelo coração. Quando você que está nos ouvindo, abrir seu coração para receber uma palavra de Deus, deixar Cristo entrar na sua vida, Ele vai fazer tudo e mais um pouco. Assim como fez na minha vida, dos meus irmãos que estão aqui. Amém. É sobre Cristo, nada sobre mas sobre Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Aleluia. Tá, meu querido? E aqui eu fecho aqui. Que Deus possa abençoar todos que estão nos ouvindo. Né? Estamos aqui com muito amor, muito carinho. Que possa ser edificado por este momento que aqui nós tivemos aqui. Né, meu querido? Amém, pastor Nildo. Muito obrigado. Eis que ele está à porta e bate. Né? Aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Né? Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Pastor Nildo, um forte abraço. Amém. Deixo aqui o abraço a toda a igreja ali de Lourosa, os meus irmãos em Cristo, Amém. Que eu não conheço, mas são meus irmãos em Cristo. Irmão. Amém? Assim que possível, estaremos fazendo uma visita ali também para juntos louvarmos, adorarmos esse Deus maravilhoso. Amém? Pode estar aberto. Glória a Deus. Um forte abraço para você. Guarde essa palavra no teu coração. Não se esqueça. Cristo, Ele transforma. Ele promete e Ele cumpre. Sim. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 1 dia, 2 dias, o tempo que for, Ele vai cumprir a sua promessa. Sim, Amém?
Até o próximo programa. Domingo que vem estaremos aqui às 9 da manhã novamente. Tchau, tchau! Que Deus abençoe!